bom. Só um minuto. Vou já começar. Pronto. Bom dia a todos e todas. Na nossa aula de hoje, nós iremos rever a organização da BNCC para Educação Infantil e vamos começar a refletir sobre a prática pedagógica do professor nessa etapa de ensino. Então, antes da gente rever essa organização da educação infantil na BNCC, é importante lembrar que a base não é um currículo. Daí eu lembrei que vocês ainda não fizeram a disciplina didática. Aí eu trouxe uma ideia geral sobre planejamento só para tentar situar vocês sobre os documentos que regem a educação. Então, nós temos planejamento educacional, também conhecido como planejamento do sistema de educação, que é um planejamento de maior abrangência, que atende e direciona as atividades educacionais nos âmbitos nacional, estadual e municipal, como, por exemplo, a própria base, né, a BNCC. Nós temos também o planejamento escolar, ou planejamento da escola, que já é um plano que foca na organização e no funcionamento e na proposta pedagógica da instituição específica, tá? Adequada ao planejamento educacional referente ao contexto no qual a escola está inserida. Nós temos o planejamento curricular, ele foca já na dinâmica da ação escolar, faz uma previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno, tudo que o aluno precisa aprender dentro da sua vida escolar. Preocupa-se em elaborar uma proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer a esse aluno, através dos diversos componentes curriculares da organização, de como esse currículo está organizado. Nós temos o planejamento de ensino, que já é de responsabilidade dos professores, então vai do amplo já para o mais local, né? Mais específico. Então, aí nós temos o planejamento de ensino, de responsabilidade dos professores, onde o professor vai planejar o cotidiano dele, a sua prática pedagógica no dia a dia. E a partir do planejamento, desses planejamentos escolar, curricular e de ensino, se tem também o projeto político-pedagógico, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que também é um produto do planejamento, né? Também é um tipo de planejamento, que deve envolver todos que participam na realidade escolar, a equipe pedagógica, corpo docente, os funcionários em geral, os discentes, a comunidade, então todo mundo que está envolvido no processo educacional daquele local, daquela escola específica. No geral, existem outros planejamentos, mas vamos focar mais nessa ideia geral, nessa estrutura geral de planejamento. Então, a base, então, é um documento de planejamento educacional, como falei anteriormente, que orienta a construção e efetivação dos currículos das escolas. A base, ela se orienta, como falei na aula passada, retrasada, ela se orienta em 10 competências, que é o que o aluno deve, essas 10 competências o aluno deve adquirir no final da educação básica. Essas 10 competências, elas asseguram as aprendizagens essenciais que todos os escolares eles devem adquirir, né? Então, mais especificamente, é o que se refere às 10 competências, elas se referem às aprendizagens essenciais que o aluno deve adquirir até o final da educação básica.
Especificamente na educação infantil, essas aprendizagens, desculpa, essenciais, elas se articulam em 6 direitos de aprendizagens que a gente viu na aula passada. Tá? 6, opa, desculpa, aqui. 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que direcionam o processo educativo no cotidiano escolar, no dia a dia da escola. Tá. E esses 6 direitos de aprendizagem, vamos revisar, né? São o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar. Desculpa, expressar, não tem esse sizinho aqui não. Expressar e conhecer-se. Aqui sim tem o si. Então, esses 6 direitos de aprendizagens e desenvolvimento estão contemplados nos 5 campos de experiências que nós também vimos na aula passada. Vamos revisar agora. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sonhos, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tá? Então, 6 direitos de aprendizagem, 5 campos de experiências. Esses 5 campos de experiências, eles abarcam as experiências fundamentais que a criança ela deve viver para aprender e se desenvolver. Os campos, eles direcionam os professores em relação à intencionalidade educativa, ou seja, o que seria isso, né, professora? Como o professor irá ofertar essas experiências em sua prática pedagógica, né? Então, aí ele já confronta a antiga prática de educação assistencialista, onde o professor apenas cuidava e deixava a criança experimentar situações não planejadas e sem nenhuma orientação ou direcionamento, ou seja, atividades sem objetivo. Os campos, eles vêm para dar suporte para o professor, para ele conseguir organizar a sua prática educativa dentro desses 6 direitos, que são direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, né? Esses 6 direitos estão organizados e devem ser distribuídos ou devem ser trabalhados dentro desses 5 campos de experiências, que são as aprendizagens essenciais que a criança precisa aprender durante toda a educação infantil, toda essa etapa. Tá? Vamos continuar. Então, os campos eles estão organizados em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, cada campo tem os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que são específicos para cada faixa etária. Então, para os bebês, que vai de 0 a 1 ano e 6 meses, para as crianças bem pequenas, que vai de 1 ano a 7 meses a 3 anos e 11 meses, e para crianças pequenas, que vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Bom, esses objetivos, eles enfatizam as habilidades. Lembra que eu comentei que a base está organizada em competências e habilidades? Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que vão envolver as habilidades que precisam ser trabalhadas na educação infantil. Tá? Então, eles enfatizam as habilidades, as atitudes e os valores que as crianças da educação infantil devem adquirir ao longo dessa etapa de ensino. Na educação infantil, são definidos... esse cachorro latindo. São definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados nessas 3 faixas etárias. E, essa organização ela tem o objetivo de garantir que os direitos de aprendizagem eles sejam desenvolvidos em todas as crianças nessa faixa etária. Então, vocês veem, é como se os direitos estivessem vinculados nos campos de experiência e os objetivos trabalhados dentro desses campos, tá? Tudo vinculado. Tá bom.
Então vamos lá. Toda essa organização da educação infantil, né, os 6 direitos, os 5 campos e os objetivos de experiência, ou seja, todo esse arranjo, né, ele deve estar alicerçado nos eixos estruturantes. Que eixos são esses? Muito bem, eu sabia que vocês iriam acertar. Esses mesmo. Brincadeiras e interações. Saí, garotada. Estou aqui interagindo comigo mesmo. Bom, a ideia é que na prática os campos, né, os 5 campos de experiência, eles se organizem de forma a dar um suporte para o professor para que este planeje as suas atividades pedagógicas articuladas com o currículo, articuladas com o que o currículo propõe e com o interesse e as necessidades da criança. Lembra que na BNCC a criança está no centro, ela é o protagonista do seu desenvolvimento, da sua aprendizagem. Então, o professor precisa trabalhar dentro dos campos de experiência, os 6 direitos que as crianças têm, dentro dos objetivos de cada campo, mas se preocupando com a articulação entre os interesses da criança. Então, trabalhar as interações e brincadeiras para promover os objetivos dos campos de experiências e os direitos de aprendizagem que a criança deve usufruir. Tá? Então, todo esse processo no qual a criança é o centro do processo, né, requer tempo. Isso é importante destacar, tá? A criança precisa de tempo para se expressar, o professor precisa de tempo para que ele consiga ter um olhar sensível para explorar os direitos das crianças, para acompanhar o comportamento, as reações que as crianças podem expressar no decorrer das interações, das brincadeiras promovidas na prática pedagógica do professor em relação aos objetivos dos campos de experiência que estão sendo explorados, estão sendo trabalhados naquele momento. Então, tudo isso precisa de tempo. Então, para vocês poderem observar, não é uma prática de conteúdo onde o professor tem que correr para dar conta do conteúdo, para dar conta de uma estrutura no final do ano. Não, agora eles já pensam na educação infantil sob o tempo que a criança tem para adquirir o conhecimento. Então, se preocupando muito mais com a criança do que com o conteúdo que tem que ser trabalhado até o final do ano. Mais preocupado com a aprendizagem do que simplesmente com a execução do que está previsto em algum documento, enfim, que rege a educação, como é o caso do ensino fundamental e do ensino médio até hoje. E até do ensino superior, se formos pensar dessa forma. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, antes de adentrarmos, né, a gente vai revisar rapidamente os códigos da etapa da educação infantil. Então vamos lá, esse código é EI01, EO01, ele se lê da seguinte forma, tá? Ele se interpreta da seguinte forma. O primeiro par de letras aqui, ele indica a etapa de educação infantil. Tá? Já o primeiro par de números refere-se ao grupo etário, que são o 01 refere-se a bebês, o 02 refere-se a crianças bem pequenas. Cadê o pequenas aqui? Eu acho que eu apaguei sem querer. E o 03, desculpa, 02, crianças bem pequenas, e 03, crianças pequenas. Então, aqui, nesse caso, bebês. O segundo par de letras, aqui, EO, ele refere-se, indica, né, o campo de experiência. No caso aqui, esse EO, ele
significa, né, indica o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Se fosse CG, seria corpo, gestos e movimentos. Se fosse TS, significaria traços, sons, cores e formas. EF é a sigla para escuta, fala, pensamento e imaginação. E o ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Já o último par de números, ele indica a posição da habilidade, ou seja, a posição do objetivo. Lembrando que, independente se ele é 01, aqui 02, 03, 04, enfim, ele for 09, que eu acho que é o último da educação infantil, não deve ter campo de. Eu acho que não tem campo de experiência com mais de, 09, de 9 objetivos. Então, independente do lugar onde ele estiver, não é uma ordem, tá? Não indica ordem. Não tem relação com a posição. Então, aí se refere aos objetivos. Aí. E, cadê? Passando adiante. Como falei anteriormente, antes de passar agora esse slide, eu vou parar para não ficar muito extensa a nossa gravação.